E lá vamos nós de novo. O carnaval começou e já está aí a polêmica do carro da Salgueiro. O carro da Salgueiro veio com uma representação de um demônio e normalmente as pessoas associam o demônio à destruição, à doença, à guerra e etc e tal. A gente sabe que no carnaval passado eles culparam o Cristo que estava sendo chicoteado e empurrado na avenida com a Covid-19, né? Então, mais uma vez, é mais fácil culpar o demônio do que acreditar que, na verdade, tudo que acontece de ruim é o próprio homem que causa, né? Teorias da conspiração dizem que a Covid foi uma doença criada em laboratório, o que eu não duvido, para que a população fosse aniquilada. Outras pessoas dizem que a população começou a comer morcego e através de uma bactéria que existe no morcego, né? Porque a gente sabe que o pessoal lá da China come morcego, escorpião, lacraia, cobra, tudo que é bicho peçonhento eles botam para dentro. Então dizem que através desse morcego se espalhou aí essa doença Covid, né? Bom, teorias da conspiração à parte, a história se repete esse ano com esse carro da Acadêmicos do Salgueiro, que é um carro representando o demônio, de acordo com o enredo. Inclusive estava muito bela a escola, né? E as representações arquétipicas estavam lá, inclusive a do demônio. E mais uma vez já estão acusando e na verdade estão colocando essa pauta que esse carro vai trazer discórdia, destruição, doenças novamente para a população brasileira e população mundial. Bom, antes do carnaval sabemos que houve um desastre muito grande na Síria, na Turquia, onde morreram milhões de pessoas e o carro do Salgueiro não tinha saído ainda com a imagem do demônio. Agora, o que será então que aconteceu para que essa tragédia gigantesca, onde milhões de pessoas morreram na Turquia e na divisa com a Síria, né? No limite da divisa com a Síria, se não teve um carro alegórico do demônio? A culpa seria de quem então? Né, dessas milhões de pessoas que morreram na Turquia e na Síria? Seria de Deus ou do demônio? Porque é muito fácil culpar o demônio pelas coisas que acontecem no mundo, né? A gente nunca assume as culpas que a gente tem que assumir e é mais fácil pegar o bode expiatório, o demônio, para colocar os pecados. Aí a gente lembra lá de Levítico, né, que tem a passagem lá de Azazel, onde no deserto levavam-se 2 bodes, um era oferecido a Azazel e outro era oferecido ao Deus cristão, a Adonai, seja qual nome vocês querem chamar essa divindade cultuada aí pelo mundo, né? Bom, a minha opinião, Azazel, como bode expiatório, ele recebia o bode, onde eles transmitiam todos os pecados do mundo para esse bode, e esse bode era levado ao deserto e oferecido a Azazel, que é um demônio, né, um anjo caído, vamos dizer assim, que recebia esse bode com todos os pecados do mundo, e esse bode era levado ao sacrifício, era jogado de um precipício, né, nesse monte. O Monte Azazel ele existe, vocês podem pesquisar aí na internet. E esse bode aí vinha a morrer e com ele se morria todos os pecados do mundo. As pessoas eram absolvidas desses pecados através da morte desse bode que era entregue ao demônio Azazel, né? O outro bode ficava lá com o demiurgo, né? E era oferecido a ele para o perdão dos pecados
e essa é a história aí que limpa os pecados do mundo, né? Então, a gente percebe que desde a antiguidade existem esses oferecimentos de animais, tanto para sacrifício, né? Porque o bode nada mais era do que um bode que ia a sacrifício a Azazel, né? Para que os pecados do mundo fossem perdoados. E aí, logo após isso, o demiurgo, né? O Deus cristão, o Deus criador, vamos dizer assim, não vou nem colocar o título de Deus cristão, vou usar o título de Deus criador. O Deus criador, ele vem, coloca o seu próprio filho na terra, Jesus, que vira o seu próprio bode, vamos dizer assim. Ele mesmo se oferece como Cordeiro de Deus para que fossem perdoados todos os pecados do mundo através do sangue dele mesmo, o sangue do Filho do Deus Criador. Então, o Deus Criador, ele oferece o seu próprio Filho, Jesus, para que fosse imolado, sacrificado e rechaçado, né, nessa história que todos conhecem, para que os pecados do mundo fossem perdoados e para que não houvessem mais sacrifícios de animais dentro de doutrinas, né, cristãs ou não cristãs, para esse perdão dos pecados. Então essa é a história que a gente conhece, e essa história do Levítico é a história que acontecia lá atrás, que esse bode era ofertado a Lorde Azazel, né? Esse demônio aí, que ele era utilizado, vamos dizer assim, como um bode expiatório, assim como está sendo colocado em pauta, né, as imagens do demônio dentro do desfile, também como bode expiatório, né? As pessoas utilizam a imagem do demônio que foi utilizada dentro do desfile da escola de samba para colocar a culpa de qualquer coisa que aconteça nesse ano, né, 2023, qualquer coisa que acontecer a partir de agora é culpa do demônio, é a culpa do carro alegórico da Unidos de Salgueiro, que passou na avenida com aquele demônio, saindo fumaça da boca, é tudo culpa do demônio, né? Porque as pessoas não sabem colocar e assumir a sua própria culpa perante a sociedade. Elas nunca são culpadas de nada, são totalmente inocentes, né? Mas existem atrocidades no mundo e ninguém assume, né? Dentro do Planalto, pessoas roubando, matando, né? Psicopatas quartejando, estupros acontecendo dentro de igreja, né? Com membros de igreja, pedofilia também na igreja católica, né? Estupros na igreja evangélica, e tudo isso ninguém vê, ninguém fala, ninguém ouve. Mas é mais fácil pegar o desfile da escola de samba e martelar em cima desse desfile, falando que agora vai acontecer tragédias. Tragédias acontecem todo ano, minha gente. Não vai deixar de acontecer porque colocou o carro alegórico do demônio ou não. As tragédias vão continuar acontecendo, né? A ênfase agora vai ser o carro da Salgueiro. Mas antes teve, né, o tremor de terra, os desabamentos na Síria e na Turquia. E isso não foi aqui, então o pessoal também não quer saber, né? Porque as pessoas, elas só abrem o olho quando é no rabo delas. Quando não pode nem falar essa palavra mais no YouTube, né? Mas de vez em quando a gente solta. E quando é no dos outros, a pessoa lava a mão, tanto faz como tanto fez. E isso dizem que são seres humanos que temem a Deus, né, que são cristãos e etc e tal. Agora, se você puxar uma ficha de cada um deles, você vai perceber que nenhum é satanista, que nenhum é luciferiano, né, que nenhum é hermetista,
que nenhum é da quimbanda, mas sempre o pessoal que cultua o demônio vai tomar a culpa. O pessoal que é do candomblé vai tomar a culpa. O pessoal que é da umbanda vai tomar a culpa. Porque é mais fácil a gente colocar o famoso bode expiatório para tirar das nossas costas a culpa que é nossa mesmo, né? Então, coloquem aí a cabeça para pensar e vejam a quantidade de coisa errada que esse povo que se diz evangélico ou cristão, ou seja lá o que for, fazem. Porque esse povo faz coisa errada e muita, e coloca embaixo do tapete. E fica por isso mesmo como se nada tivesse acontecido. Olha o que Flor de Lis fez. Flor de Lis é um verdadeiro demônio, né? Olha o que ela fez. E aí fala que é um ritual satânico, tá? Possuída pelo demônio. Tinha ninguém possuído pelo demônio. Até porque o demônio não vai se prestar a possuir seres imundos que nem os seres humanos, né? Ele não precisa disso. Ele não precisa possuir corpo de ser humano, né? Então, tem muitas coisas aí que as pessoas colocam e dizem que são satanistas, que estão fazendo, que isso, que aquilo, e não é nada disso. Existem pessoas doentes, pessoas psicopatas, pessoas que têm problemas de doenças e patologias que precisam ser tratadas, e infelizmente isso ninguém enxerga. Ninguém quer ver que essas pessoas têm uma patologia que precisa ser tratada. Então é mais fácil sempre culpar o diabo, né? Então, gente, demônio, diabo é uma coisa, é um termo figurativo. Demônios não existem, tá? Aquilo que vocês falam que são demônios, que é o que a gente cultua, são divindades esquecidas. São divindades que sempre existiram desde a criação da Terra. E o cristianismo obrigou as pessoas a não cultuarem mais esse tipo de divindade, tá? Então, era uma coisa que já era o hábito de ser cultuada, precisou ser esquecida, precisou ser largada no passado, porque o cristianismo quis impor a ordem através de violência, através de ameaças, para que esses seres, essas divindades, que sempre ajudaram o mundo, inclusive o ser humano, não serem mais cultuadas, tá? Então, se a gente pegar quem é certo e quem é errado, a gente vai ver que o cristianismo a todo momento foi errado, porque o cristianismo entrou na vida das pessoas e na casa das pessoas para que forçasse e ameaçasse as pessoas a não cultuar aquilo ali, porque para eles era errado. Para eles o certo era cultuar o que eles acham que é certo. E como é que alguém vai obrigar você a cultuar o que eles acham que é certo? Achismo não é ter certeza que aquilo é certo. Cada um cultua aquilo que serve melhor na vida de cada um. Eu já fui de igreja. Para mim, Deus não fez nada. O demônio, que vocês chamam demônio, que para mim não é, para mim ele fez tudo que o Deus de vocês não fez. Então, se para mim funciona e para eles não podem me obrigar a deixar de eu fazer o meu culto, que dá certo na minha vida, para cultuar um Deus que para mim não serve para nada. Eles querem obrigar. E isso está errado. As pessoas têm um livre-arbítrio de cultuar quem elas quiserem. Se eu quiser cultuar um pedaço de toco no meio da floresta e achar que aquele pedaço de toco está fazendo bem para mim, é problema meu. Se eu quiser acender uma vela para o pedaço de toco dentro da floresta, é problema meu. Ninguém pode se meter no culto das outras pessoas, nem ameaçar, nem dizimar famílias, como foi dizimado no passado, né? Então, tudo isso o cristianismo fez. O cristianismo é o câncer do mundo. Obrigar pessoas a seguir o seu Deus é errado.
é errado. Eu não estou aqui obrigando ninguém a seguir Lúcifer. Eu estou aqui dando minhas opiniões e ensinando as pessoas que querem aprender sobre Lúcifer. Mas jamais cheguei aqui e falei, vocês têm que seguir Lúcifer, têm que largar esse demiurgo. Não, cada um segue aquilo que achar que deve seguir. Para você é certo seguir o Deus cristão? Parabéns, siga com ele. Só não aceite coisa errada, tá? Assim como eu sigo a Lúcifer e também não aceito coisa errada. Quando eu vejo magos, mestres, sacerdotes fazendo merda, eu vou bater palminha para eles? Não. Eu vou lá, vou excluir, vou bloquear, porque eu não quero assunto com esse tipo de gente. Se eu vejo que está fazendo coisa errada, vai ter amizade comigo? Não vai. Não vai. Eu vou ser conivente com o que eles estão fazendo de errado só porque eles cultuam a Lúcifer e a Satã? Não vou. Então não aceitem coisas erradas. Se vocês são da religião cristã, parabéns. Vocês são do candomblé? Ótimo. Vocês são da quimbanda? Beleza. Não aceitem coisas erradas. Assim como aqui no luciferianismo, que é a minha vertente, eu também não vou ficar vendo coisa errada e batendo palma para maluco, porque tem um título de mestre, tem um título de sacerdote, tem um título de gran cacete e faz merda. Não vou bater palma para eles. Acabou. Acabou. Então, não aceitem coisas erradas e parem de culpar o diabo pelas merdas que vocês mesmos estão fazendo. Beleza? Eu sou Black Lord. Esse aqui é o meu canal. Ave Lúcifer.